E aí meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao 6º episódio da série Autocuidado aqui no canal, uma série onde eu falo muito sobre autocuidado, saúde e várias dicas. E hoje vai ser a segunda parte do vídeo Saúde Íntima e TPM, que está disponível aqui no canal. Então se você ainda não viu, vai estar passando aqui no cards nesse momento, então vai lá assistir o primeiro e depois vem aqui pro segundo para poder fazer mais sentido e também poder ter mais dicas aí sobre a TPM no geral e também como cuidar da sua saúde íntima. E hoje vamos continuar com a mesma proposta, só que eu vou trazer novas informações, novas dicas que eu não falei no vídeo anterior. Mas é isso, bora agora definitivamente para essas dicas. Bom, a primeira dica é uma dica que eu não ouço muito falar sobre, mas é algo que eu estou começando a colocar em prática em minha vida e eu estou vendo algumas diferenças e mudanças em relação a isso. Eu acho importante falar sobre, que é evitar o uso de produtos químicos, principalmente produtos fortes, pelo menos uma semana antes de descer ou também durante o seu período. Estou falando isso porque eu particularmente uso produtos químicos fortes, seja de limpeza ou seja de beleza, cosméticos, aumenta a minha cólica consideravelmente. Eu posso ter tomado um remédio para a cólica passar. Se eu me expor a um produto químico forte, acaba revertendo o efeito do remédio, havendo cólicas ainda mais fortes. Então eu acho que essa dica é fundamental. E não só, eu já escutei muitas pessoas aconselhando sobre isso, principalmente é dito, já escutei médico falar que um dos motivos que muitas meninas têm muita cólica é porque usam muito produto químico, principalmente de limpeza, durante essa fase. Então a solução é tentar evitar ao máximo, usar talvez produtos mais neutros nesses dias, principalmente não só de limpeza, mas também de beleza, porque de certa forma, pelo que eu li também numa pesquisa, o nosso corpo fica mais sensível, a gente fica mais sensível e é bom evitar produto químico forte, principalmente no cabelo, ou seja, pintura, progressivas também que são fortes, químicas no cabelo mesmo, é bom evitar. Esse foi um conselho que um profissional me deu, evitar, porque aumenta a chance do seu cabelo cair, aumenta a chance de ter queda capilar. Nosso corpo, durante o ciclo menstrual, que eu falei no vídeo passado para vocês, sobre as fases do ciclo que todas nós passamos todo mês, os nossos hormônios eles vão alterando conforme o passar do ciclo. Cada fase do ciclo os hormônios estão de um jeito, por isso nos sentimos de formas diferentes. Nessa fase final, a fase lútea, a fase menstrual, meio que nós ficamos mais sensíveis, por isso é bom evitar produto químico nessa fase aí. Eu estou começando a colocar em prática e eu estou vendo realmente mudanças nesse sentido. Isso tem sido muito bom. A segunda dica é desacelerar. Desacelere, principalmente na fase lútea e na fase menstrual. A fase lútea é a fase da ovulação. E a fase que a gente fica mais triste, mais cabisbaixa, e a fase que vem os sintomas pré-menstruais. Essa fase é bom a gente desacelerar. Naturalmente, a gente vai ficar com menos disposição, menos energia. O corpo em si vai pedir para você comer mais. Você vai começar a sentir mais fome, mais apetite, porque o seu corpo vai precisar de mais caloria. Mas é uma fase que é bom a gente desacelerar, descansar mais, escutar mais o corpo. Terceira dica, sempre fica de olho nas vitaminas no seu corpo, principalmente no ferro. De vez em quando fazer um exame para ver se está tudo bem é bom. Nós mulheres, nós menstruamos, então naturalmente nós podemos ter uma baixa no ferro. Então é importante ficar de olho aí, repor vitaminas e ferro. Uma das formas que eu uso para saber se está tendo esses sinais, procura um médico, que é: o cabelo está caindo, o cabelo está quebrando, as unhas estão fracas e quebrando muito rápido, está aparecendo aquele sinal branquinho na unha também. Isso pode ser um sinal. A pele também. Já dei aqui algumas diquinhas interessantes aí sobre a fase da TPM em si, dicas que eu colhi com a minha experiência com alguns profissionais de saúde também, e eu passei aqui para vocês. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a anatomia da menstruação. O que acontece ali no seu corpo, o que acontece no seu útero, entender um pouco melhor isso é importante. E depois disso vamos finalizar agora com algumas coisinhas rápidas para evitar durante o período menstrual. Eu já falei alguns de produtos químicos aqui e de desacelerar, etc.
mas vou dar mais dicas no final, mas primeiro vamos conversar um pouquinho sobre anatomia aqui para entender como funciona o útero nessa fase do mês, que é muito interessante. Provavelmente você já deve ter escutado falar sobre o colo de útero. É a parte inferior do útero que se conecta à vagina e ele abre-se um pouquinho durante a fase menstrual para permitir a passagem, e aí isso pode dar mais ocorrência a infecções. Por isso, nessa fase, meninas, precisamos tomar um cuidado mais redobrado para prevenir as famosas cólicas, que nós não gostamos nem um pouco. Mas por que acontece a cólica? Você já se perguntou isso? Porque a gente tem cólica durante essa fase? Ocorre quando o nosso útero ele contrai para expulsar o endométrio. O endométrio é uma fina camada, é uma camada ali que se constrói no útero para receber o feto inicialmente, mas quando não ocorre isso, ele descama e sai. Então já entendemos aqui mais ou menos porque a cólica acontece. Mas cólica tem um limite para ser considerado normal. Aquela cólica muito intensa, ela não é normal. É bom procurar ajuda médica para lidar com ela. Uma outra curiosidade anatômica aqui sobre o período menstrual é a perda de sangue. Então, diferente do que se pensa, não é tudo aquilo que sai que é realmente sangue. A gente perde muito pouco sangue durante o período menstrual, independente se o seu fluxo é intenso ou não. A gente não perde exatamente sangue ali, tá bom? Ali é uma mistura de coisas, mas perde sim um pouco. Varia de 30 a 80 ml por ciclos, o que é aproximadamente 2 a 5 colheres de sopa. O que é então o resto, a mistura aí que eu falei pra vocês. Aí tem o tecido endometrial, o muco também. Nós entendemos um pouquinho aqui o que acontece durante a menstruação. E bom, agora vamos entender um pouquinho mais sobre coisas que devemos evitar durante esse período para permitir que sejam mais saudável e mais tranquilo possível passar por essa fase. A primeira é o uso de produtos perfumados na área íntima. Gente, nós não precisamos usar produtos exatamente ali. Eu falei para vocês na dica de higiene que o melhor é usar só água, mas claro, você pode ter aflição e pode querer usar algum produto, mas use produtos próprios e neutros e não inventa muita moda como eu tô vendo, estão criando desodorante e perfume para a área, porque muitas vezes isso pode trazer algum problema. E se o cheiro da sua região íntima está te incomodando, está forte, isso é sinal que você precisa ir ao médico e não aplicar um perfume ou um desodorante ali. Evite praticar exercício físico muito intenso durante o seu período menstrual. A gente quer sim ter uma vida ativa, fitness, mas durante essa fase é bom pegar leve. Eu particularmente gosto de fazer vários exercícios entre flexibilidade e musculação, mas no período menstrual em si, eu prefiro não fazer nenhum exercício ou então fazer um alongamento, um pilates leve, um pilates de 10 minutinhos próprio para o período menstrual. E tem aqui no YouTube vários canais, porque o exercício muito pesado pode aumentar um pouco o fluxo e pode aumentar o cansaço e o incômodo que já temos durante a menstruação. É uma fase que nós já estamos carregadas de muitos sintomas, o nosso corpo já tá ali, sabe? Então é importante pegar mais leve nesses dias, diminuir a carga, diminuir as repetições, mas escute o seu corpo e priorize o seu conforto nessa fase. Comer alimentos ricos em sal e açúcar. Essa fase pede um açúcar sempre. A gente tem vontade de comer um chocolate, um docinho, mas é bom equilibrar aí no uso de sal e açúcar, porque o sal pode aumentar o inchaço e a retenção de líquidos, e o açúcar, por sua vez, pode aumentar aí a fadiga, agitação e as mudanças de humor também, que já acontecem nessa fase, então é bom diminuir um pouquinho. Outra dica aqui, que essa já foi me dada na aula, que eu achei muito interessante, é evitar massagens durante a fase menstrual, ou banhos quentes muito longos também tem o mesmo efeito. Massagem, gente, porque durante a massagem ou banho quente o seu corpo relaxa bastante e isso aumenta o fluxo menstrual. As massagens em si, isso é algo que eu aprendi nas aulas, aumenta o fluxo menstrual. Então nessa fase sim é melhor evitar um pouquinho.
Não que não ser relaxante, pode ajudar de certa forma, mas ninguém quer aumentar o seu fluxo. Evite ficar sem beber água, sem beber muita água. Eu vi numa pesquisa que muitas mulheres preferem não beber muita água para evitar muitas idas ao banheiro, mas isso não é legal. Beba mais água nessa fase e vá ao banheiro, não fique segurando por muito tempo, porque isso vai ajudar de certa forma a prevenir infecções urinárias que muitas vezes podemos ficar expostas durante essa fase. E, gente, infecção urinária é uma coisa que pode ocorrer por vários motivos, mas sempre bom a gente tomar alguns cuidados para evitar, como segurar xixi por muito tempo, não ficar sem beber água, ficar sem trocar o absorvente, evitar algumas peças íntimas também que não ajudam muito. Outra coisa que devemos evitar é tomar cafeína em excesso. E a cafeína, ela não está só no café. Ela está, por exemplo, na Coca-Cola, ela está no chocolate, ela está presente em chás de sachê que a gente compra no mercado. Tem muita coisa que tem cafeína, porque ela pode aumentar a irritabilidade, aumentar as cólicas, aumentar a sensibilidade nos seios. E também bebidas com muita cafeína podem dar uma leve desidratada, o que aumenta ainda mais os incômodos. Então, para diminuir os incômodos é legal, então dá uma pausa. E outra dica que eu vou deixar aqui, bônus no final, é procurar ter uma dieta balanceada e combinar a sua dieta também com o seu período menstrual. Existe uma página no Instagram aqui de uma mulher que fala sobre alimentação e ciclo menstrual de forma natural. Eu gosto muito de seguir ela e de ver as dicas que ela passa. Eu vou deixar o Insta aqui como recomendação para você que quer entender mais sobre como combinar uma alimentação saudável, natural e equilibrada com o seu ciclo menstrual para te ajudar. E ela dá mais dicas sobre isso, eu acho muito interessante. Então já vou deixar de dica para você. Assim chegamos ao final desse bate-papo aqui de meninas sobre saúde íntima e TPM. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e que possa trazer informações aí que possa acrescentar e ajudar vocês a passar por toda essa fase de forma mais leve também. Mas é isso, eu vou deixando vocês por aqui e a gente vai ficar com o encontro marcado para um próximo vídeo do canal, tá bom? Fiquem com Deus, beijos de luz e tchau!